A escolha da inovação é a escolha do risco. E esse risco nem sempre é bem-vindo. Vamos mudar o negócio para depois automatizar a coisa certa? Usar o aplicativo todo mundo usa. Usar da forma que a gente usa que foi inovador. A gente está sendo produtivo em coisas que são muito básicas. E que não quer dizer que a gente tenha que deixar de fazer isso. Só que a gente tem que fazer mais coisas. Isso. Elas pensam em automação como inovação. Que é a única coisa que elas precisam fazer, como você deu o exemplo aí. Nós vamos automatizar, vamos colocar computador para fazer aquilo que a gente fazia manualmente. E isso é uma grande inovação. Não é? Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um Contabilitacast, né? Hoje a gente vai discutir um assunto que é dor, quando não é dor é oportunidade, né? Que as empresas às vezes não enxergam, né? Então a ideia hoje é discutir aqui inovação, tecnologia, como implantar, né? Como poder fazer uma ideia, uma inovação virar e tal. Então, para isso, a gente está com um especialista aqui, o professor Hélio. O professor Hélio vai se apresentar aqui, né? Ele hoje atua na Unifal, mas já atuou na Faceca, né? E vou deixar ele falar sobre ele, que é melhor, né? E aí a gente hoje vai ser um bate-papo produtivo sobre esse assunto, sobre inovação, sobre tecnologia e como ele atua tanto na área acadêmica quanto na área empresarial, de consultoria nessa área, né? Ele vai ter muito a colaborar com a gente aqui. Obrigado, viu, Hélio, pelo dedicar o seu tempo aqui, estar aqui com a gente, com o nosso público, para poder passar um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de ideias, né? Tudo é sempre bem-vindo nesse mundo empresarial nosso maluco, né? Um monte de coisa toda hora tem que estar preocupado, né? Então, qualquer insight, qualquer coisa ajuda bem. Obrigado, viu? Pode se apresentar, né? Falar da sua história, da sua experiência, né? Da sua atividade hoje e para a galera começar te conhecendo. Tá, joia. Obrigado primeiro pelo convite, né? É ótimo estar aqui e poder falar sobre um assunto que eu gosto tanto para as pessoas que são aqui da minha região. Lógico que nós temos podcast alcance mundial, mas, logicamente, o alcance mais próximo é o mais comum. É regionalizado, né? Isso mesmo. E poder falar sobre inovação para a nossa comunidade, né? E eu, assim, me interesso por inovação. Eu já era nerd desde adolescente, né? Eu já sempre gostei das coisas estranhas, que os outros meus amigos não sabiam o que era, e eu tava lá fuçando, querer desmontar a calculadora, querer saber como é que funciona. Tinha um vizinho e amigo do meu pai que tinha um radioamador daquele a válvula, e aí queimava uma válvula e me dava de presente. Cara, eu tratava aquela válvula como se fosse uma preciosidade. Eu guardava ela, ficava admirando uma válvula. Olha só, isso permite... Queimada. Queimada. Essa válvula permite que o cara converse com outra pessoa lá no Japão, cara. Isso aqui faz ele trocar ideia, lá isso em 1970 e poucos, né? Faz o cara trocar ideia com alguém da Inglaterra através dessa lâmpada aqui. Lógico que eram muitas válvulas dentro do aparelho. E como que a nossa vida mudou nesse aspecto, Nossa, né, cara? A facilidade. Tá louco. Quando hoje eu conto, né? Eu falo isso, tem amigo meu que mudou, sei lá, pro Panamá, e a gente conversava mais quando ele tava no Panamá do que quando ele tava aqui, porque o WhatsApp era diário, né? E hoje você tem essa aproximação, mudou muito. O custo de comunicação é muito alto. Quando eu comento hoje em dia que antigamente você tinha que pagar para poder fazer uma ligação interurbana ou fazer uma ligação internacional, né? Que era mais cara ainda, as pessoas ficam, meus alunos mais jovens, ficam assim pensando, mas como assim, né? Pagar por isso, uma coisa que tem de graça. Eu falei, mas não tinha, né? E é que nem é tão antigo assim, pagar pra ligar, né? Porque hoje eles cobram um pacote de dados, não de ligação. Hoje você não, praticamente, você paga pra ter o telefone, pra ter uma linha, mas ninguém estoura minutos, ligação ilimitada. Você paga a internet, né, hoje? Hoje não tem mais nada a ver com aquele modelo antigo que você pagava por uso, né? Por minuto de uso. Mas eu sempre fui nerd e fui fazer faculdade na área de informática, lá também nos anos 80, na FAI, Santa Rita. E aí comecei a trabalhar na área de tecnologia. E logo em seguida comecei a dar aula. E aí sempre dando aula de tecnologia, programação, as coisas relacionadas à TI, né? Que na época chamava processamento de dados, né? Mas aí eu fui trabalhando com isso e comecei a me interessar, logicamente, como já era interessado por hobby, comecei a interessar profissionalmente sempre as atualizações, as coisas mais novas, e trazia sempre para os alunos, queria sempre experimentar coisas novas e tal. Então eu digo que eu tô junto com a tecnologia e inovação desde antes da faculdade, desde o ensino médio. Profissionalmente, quando eu comecei a realmente pesquisar, publicar artigos, fazer livros sobre inovação, foi quando eu entrei no doutorado em 2004, ou seja, tem 20 anos hoje que eu atuo, então tem 34 anos que eu dou aula de tecnologia, e tem 20 anos que eu comecei a trabalhar
porque eu comecei a estudar as questões de inovação e tecnologia. O grupo de pesquisa que eu trabalhei na Federal São Carlos é de gestão de tecnologia e inovação. E aí, trabalhando lá, você vai vendo como é que a inovação não é só pela curiosidade do nerd, mas ela tem um impacto fundamental. Você aprende sobre os aspectos da economia, inovação, como é que ela afeta os ciclos econômicos, né? O surgimento de novas indústrias que tomam, né, o protagonismo de um mercado e matam, né, um mercado, um ciclo econômico anterior, e aí vem, né, os economistas e os cientistas sobre economia falando sobre a destruição criativa, como Schumpeter, né, falava. E aí a gente começa a ficar intrigado. Fala, nossa, então isso tem um poder muito maior do que só a minha curiosidade individual. Isso afeta o mundo, né? As inovações afetam os negócios, as empresas, o jeito das pessoas pensarem, o jeito delas se movimentarem de um lugar para outro, o jeito de se comunicarem. E aí isso é fascinante. E cabe em qualquer lugar. Sim. Cabe inovação na Contabilitar, cabe inovação numa lanchonete, cabe inovação em qualquer lugar. Isso é bacana demais. E aí já estava na área que mais promove inovação, que é a área de tecnologia da informação. E aí eu comecei a estudar como é que determinadas tecnologias tinham, né, certo impacto, como é que isso era organizado dentro, por exemplo, dos municípios, dentro dos estados, dentro dos países, as diferenças que existem entre os países que inovam mais para os que inovam menos, os estados. E aí você começa a estudar sistemas de inovação. Né? Como é que é um sistema? É uma cidade, pode ser um grupo de cidades, pode ser um país. Um sistema de inovação ele não é só ter um monte de nerds, você tem que ter financiamento, você tem que ter dinheiro na mesa para as pessoas poderem financiar as inovações, você tem que ter ciência e tecnologia lá no laboratório da universidade ou da empresa, que aqui no Brasil não é muito comum a empresa investir tanto em tecnologia e em pesquisa quanto o financiamento público. Né? Além do afastamento que tem, né, da universidade com o mundo empresarial no Brasil, empresas, tem um afastamento muito, muito grande. Né? E aí eu escrevi até um artigo sobre isso, o muro, né, como diz, pulando o muro, como é que a ciência pode emitir nota fiscal, né? Porque a gente cria coisas novas e muitas vezes essas coisas ficam dentro dos muros da universidade e não se transformam em resultado. Uhum. E aí muita gente pergunta, mas então o que é inovação? É uma coisa disruptiva, uma tecnologia que ninguém entende, inteligência artificial? É também, mas é muito mais do que isso. Né? Tem gente que foca na inovação só em produtos novos, coisas novas que vêm, e fala, nossa, isso é uma inovação. Não, às vezes o nosso jeito de fazer as coisas é uma inovação. Se a gente pensar bem, né? o iFood, por exemplo, ele é uma inovação. A Uber. O Uber é uma inovação no jeito de fazer, porque a tecnologia já estava toda aí. Já existia GPS, já existia celular com smartphone, né? Com aplicativos. Perfeito, então, o que essas empresas criaram? Usou isso de forma diferente. De negócio, né? Vamos Tanto fazer. É que você não tem outro nome para o iFood sem ser iFood. Né? A Uber, né? Você entra num carro aí de motorista de aplicativo que você pediu na 99, você chama o cara de Uber. Né? De tão inovador sinônimo. Que foi. Né? Porque eles criaram novos jeitos de pensar sobre um negócio que era de uma tradição diferente, eles mudaram, criaram uma nova tradição que agora vai ser referência para novos negócios, até que surja uma outra proposta que seja mais interessante para nós, sociedade, a gente adota, né, essas novidades quando elas fazem sentido para a gente, e aí essa inovação passa a fazer um impacto econômico muito grande. Essas empresas são bilionárias, né? Então, e o que a gente vê hoje, empresas que no passado não eram as bilionárias, as que tinham o maior ativo, né? Ativo físico, ativo de terra, prédios, caminhões, máquinas, né? A própria indústria de petróleo, né? Ela foi muito mais importante no passado em relação a hoje em dia, por causa das reservas de petróleo que podiam ser exploradas, por causa dos barcos transatlânticos, cargueiros e plataformas e tal. Hoje essas empresas valem menos. Por exemplo, recentemente vi a notícia que o Mercado Livre ultrapassou a Petrobras. E aquele pessoal do Oriente Médio, vai ter uma galera que vai morrer com o petróleo no colo, né? Não vai ter valor nenhum mais, às vezes, ou valor muito menor, e isso é um problema. Eu não tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer para você, mas antes eu acho que tem uma que antecede. A gente tem essa mania, eu falei no podcast último que a gente gravou, que foi com o pessoal da Mocoff, a gente tem mania de exportar café, importar cápsula, exportar petróleo, importar gasolina, exportar aço, importar motor, importar carro, exportar alumínio e
Por que isso? Tem a ver com inovação, né? Tem a ver com ciência e tecnologia, mas é mais atrás, né? Porque inovação a gente até tem muitas ideias que transformam em boas inovações. O agro, por exemplo, né? Tem muito inovador. O Brasil é altamente produtivo no setor agrícola, mas os outros setores ele não é. Se você pegar o ranking de produtividade da indústria nacional, a indústria vai mal, o serviço vai mal, o comércio vai mal, porque a gente produz muito menos por unidade de tempo, né? Se você pegar lá o homens-hora, né? Que é a medida, né, de esforço para ter resultado no trabalho, a gente gasta muito mais homens-hora para fazer um trabalho, uma atividade, do que países mais desenvolvidos. Então, se comparar, a gente fala assim, poxa, por que a gente não é produtivo? Porque a gente está sendo produtivo em coisas que são muito básicas. E que não quer dizer que a gente tenha que deixar de fazer isso, só que a gente tem que fazer mais coisas. Isso, não só isso. Não é que eu vou deixar de produzir café para produzir cápsula. Eu tenho que produzir café e cápsula. Eu tenho que produzir banana e bananada, né? E outra coisa, se você olhar, e aí tem uma palestra também que eu faço bastante sobre, eu chamo inclusive ciência da bananada, porque fala, por que a bananada custa mais caro do que a banana você pegar o peso de um e o peso de outro? Não é só por causa do açúcar. É porque, né, açúcar e banana vira bananada, mas ali tem tempo de processamento, embalagem. Tem esforço, tem alguém chegou naquela receita, então tem um conhecimento embutido naquela bananada que não tem na banana. A banana, o conhecimento é só de plantar e colher. Lógico, existe um conhecimento, é necessário, né, conhecer o ciclo da banana, a terra. Que a bananada tem o conhecimento além do conhecimento da banana. E aí a bananada tem mais valor agregado. Perfeito. Então, se a gente continuar exportando minério de ferro e importando satélite, a gente está ferrado, porque 1 quilo de minério de ferro custa 0,0 centavo. 1 quilo de satélite custa milhares de dólares, né? E a gente, no satélite, tem o nosso minério de ferro aqui, que está indo para lá e está sendo transformado em produtos que a gente não consegue produzir, né? E no Brasil, por exemplo, a gente até tem a produção de satélite junto com outros países, né? Faz junto com a China, junto com a França, mas se a gente produzir um satélite próprio, sozinho, a gente não tem como colocar no espaço, porque lá não tem uma indústria espacial. Né? A gente tentou, está pelejando, mas ainda não tem condições de colocar um satélite em órbita. Isso é falta de investimentos em inovação e tecnologia. Em ciência e tecnologia. E assim, às vezes... Esse investimento tem que vir de todo lugar, né? Teria que vir mais da indústria privada. Da indústria privada, mas ela não tem esse hábito no Brasil. A gente tem muitas indústrias muito poderosas, estrangeiras, que estão aqui, mas a parte de pesquisa dela fica toda fora. Ela aqui está produzindo, está apertando parafuso, está, né, fazendo a parte operacional. Não é geral, tá? Não é generalizando. Tem algumas grandes indústrias que têm o seu setor. A Fiat, por exemplo, o setor de engenharia dela é aqui no Brasil, né? E ela produz aqui aquilo que ela desenha aqui. Mas outras indústrias, elas desenham lá fora o produto que vão produzir aqui. E aí acaba que ela investe muito mais em ciência e tecnologia lá fora do que aqui. E aqui fica a cargo do governo financiar essa ciência e tecnologia. O que é algo que é muito irregular, porque tem momentos em que se investe 3 nunca foi, mas 1% do PIB, por exemplo, para financiar a ciência e tecnologia, tem momentos que está usando 0,2% do PIB. E aí, na hora desse 0,2%, a ciência para, porque não tem dinheiro, ela não funciona, você precisa pagar a bolsa, tem que ter continuidade. E aí é um fator também que as pessoas às vezes não percebem, que essa montanha-russa de tem dinheiro agora, não tem dinheiro amanhã, depois da manhã tem dinheiro de novo. Ela é um grande problema porque não tem continuidade. Perfeito. Então, por exemplo, o programa espacial, você dá um passinho para frente testando lá um foguete lá que não consegue colocar o satélite, tá? Daqui para pouco você faz um foguete maior, daqui a pouco faz um maior, daqui a pouco você consegue ir mais longe e tal, até que um momento você consegue colocar isso lá. Se no meio do caminho você para, aquelas pessoas que estavam envolvidas ali, elas não vão ficar sentadas em casa assistindo televisão esperando, agora o governo não tem dinheiro, eu vou ficar em casa, a hora que ele voltar a ter dinheiro, vai ter dinheiro para financiar a minha pesquisa, e aí eu vou voltar lá, tirar o pó do meu laboratório e as coisas vão continuar de onde pararam. Pois é, porque aí o mundo mudou, né? As variáveis mudaram. É igual você construir uma casa, parar no meio, depois você vai voltar, você perdeu tal um monte de coisa. Então faz muito sentido. E na pesquisa muito mais, porque essas pessoas não vão ficar paradas. Para onde elas vão? Aqui no Brasil não tem outro lugar, elas vão para fora. Elas vão trabalhar no programa espacial de outros países, do BRIC, por exemplo, da África do Sul, que tem o seu programa, da Rússia, que tem o seu programa espacial muito mais evoluído, porque essas pessoas vão procurar para onde ir. E quando você precisar delas de volta, elas não vão voltar. E outra coisa, por exemplo, na área de biologia, biotecnologia, você está no meio de uma pesquisa, um monte de plantinha, bichinho, bactéria, seres vivos lá, acabou o dinheiro, tem que fechar o laboratório.
vai morrer aquilo tudo lá. Na hora que você for retomar, você tem que começar do zero. Não dá para você pegar, a gente parou no estágio B, agora a gente vai para o C. Não, parou no estágio B, você volta para o A. Em várias áreas de pesquisa de ciência e tecnologia. E elas são importantíssimas para a gente fazer esse tipo de inovação, que é a inovação que traz um recurso nacional, que gera um impacto na indústria, que gera exportação, porque você cria algo que ninguém no mundo tem. Então você produz aqui e exporta para o mundo inteiro. Patente, né? Proteção intelectual, que a gente também não tem essa tradição de fazer aqui. Muita coisa boa já foi inventada dentro das pesquisas das universidades e não foi patenteada, virou produto da indústria. A indústria ganha uma fortuna com aquele produto que foi inventado com dinheiro público dentro da universidade, mas aí a pessoa leva isso para a empresa compra aquela ideia e não fica nada para a universidade. E aí, assim, né, o nosso governo, né, ele normalmente, tirando, por exemplo, o Bruno Araújo, secretário, teve aqui e eles mudaram um pouco a lógica com o Compete Minas de não injetar dinheiro de inovação somente nas universidades e também tentar mesclar com as empresas, né? E eu achei uma atitude bem bacana. Mas prioritariamente, sei lá, 80% vai pelas universidades. Nós temos uma desconexão das universidades com o mundo empresarial. O Bruno, no podcast, até deu exemplo que ele estudou nos Estados Unidos, não lembro a cidade, dentro de uma universidade, e o prédio, quem construiu foi a Goodyear. Então, a Goodyear construiu dentro da universidade um prédio, tanto que lá fora, que no caso era dos Estados Unidos, as empresas têm essa conexão, né? E elas têm essa inovação. E aí, as empresas brasileiras sendo desconexas, elas precisam talvez investir internamente numa equipe e tal, sem usar a estrutura da universidade. A universidade usa a estrutura que tem com pouco investimento e também não tem o mercado empresarial, não tem às vezes uma visão de mercado e etc. Fica cada um trabalhando no seu lugar, não junta e a gente também acaba ficando sem, né? E eu acho que esse é um pouco do cenário que a gente vive. O conceito de inovação, ele vem da própria palavra, de inovar. E não necessariamente a inovação é tecnológica, né? Você deu o exemplo aí do iFood, que já existia tecnologia, ele inovou dentro daquele modelo ambiente. De negócio. Né? Modelo de negócio, isso. Às vezes tem inovação de processos, né? Eu produzia de um jeito, economizei hora homem e produzi de outro e tal. Mas é bem ligado mesmo com a tecnologia. E hoje não existe empresa que não tem tecnologia, mas existem algumas empresas que talvez não tenham inovação. Podemos dizer que a tecnologia vem primeiro, a inovação depois? Ou não necessariamente? A inovação vem primeiro, a tecnologia vem depois? O que acontece nas empresas? A inovação, ela está ligada diretamente com o risco. Se você me disser que você tem uma ideia nova, que você vai transformar isso num produto, num serviço, num modelo de negócio, qualquer tipo de inovação, você fala assim, é 100% seguro que isso vai dar certo, eu já vou falar para você, bobagem, isso não é inovação. Não é que vai dar errado. Eu estou já dizendo que isso não é inovação. Porque para você ter 100% de certeza que vai dar certo, aquilo já foi feito Alguém antes. Já fez. Alguém já fez. Perfeito, né? Ou é muito evidente que aquilo vai dar certo, porque é óbvio, né? A inovação não é óbvia. Ela é um teste, é uma aposta. E muitas empresas, principalmente as pequenas, elas não têm gordura para queimar. Ou seja, eu posso fazer uma aposta e se der errado, eu posso quebrar a minha empresa. A empresa média para grande, ela tem gordura para queimar, né? Ela tem como errar. E aí deveria aproveitar esse espaço que ela tem para errar para investir mais em inovação interna. O que ela faz muitas vezes é não investir. Por quê? Olha, porque isso vai transformar em lucro direto para o meu acionista. Então, se eu vou gastar dinheiro com inovação e eu não tenho métrica para medir o quanto, porque muitas vezes é isso. Entendi. Como é que eu meço? Eu investi R$1 milhão em inovação em 2023. Quanto que esse investimento de R$1 milhão me trouxe de ROI, né, para a minha organização? Nem sempre a gente consegue medir. E às vezes... às vezes 10 projetos, um traz, o outro não. E aí o resultado não vai vir dentro do ano que você fez. O investimento em inovação que você faz agora, pode ser que você tenha prejuízo agora. Pegar o exemplo da Amazon.com.
fundado em 94, passou 8 anos dando prejuízo. E o pessoal apostando e comprando ações da empresa. Todo mundo da imprensa, né, da economia, de finanças, falou: esse povo é louco, estão apostando num troço que vai dar errado. 8 anos dando prejuízo, não é possível. Aí, quando ela deu lucro, ela deu bem dado, né? De 2003, né, para cá, é lucro recorde ano a ano e chegou a estratosféricos, aí, trilhão, né, de dólares. Então, a gente, muitas vezes, o empresário dessas empresas médias e grandes, ele não enxergou ainda que tem que fazer para poder ter a chance de ter algo inovador, e essa inovação ela tem uma chance de trazer um benefício muito grande quando você escala, né? Quando você cria uma inovação e ela escala e atinge mercado, você tem um retorno muito bom, mas ela não vai ser sempre que você vai conseguir acertar. Então, a escolha da inovação é a escolha do risco. E esse risco nem sempre é bem-vindo. E aí o que acontece? Você falou sobre o governo do estado, o governo federal também. Muitas vezes ele vem com projetos de fomento, né? Vamos financiar esse risco para as empresas, vamos financiar a inovação dentro das empresas. Isso está acontecendo em Minas Gerais, com o Compete Minas, que é levar a inovação para o processo produtivo, né? E as empresas, inclusive tem ex-aluno meu que está com um projeto que foi aprovado, o verba do Compete Minas. Nosso também. A gente está rodando lá no meio do projeto e fazendo um relatório lá, e está sendo muito proveitoso. A empresa já duplicou o número de clientes desde que ela entrou no projeto, e a gente está só na metade do caminho do projeto. Então, é isso que o governo está fazendo. E por que duplicou? Porque ela investiu numa inovação que é capaz de captar mais clientes e aumentar a sua receita, por consequência, aumentar seu lucro, e por consequência, aumentar a arrecadação, que volta dinheiro para o Estado, e aumentar o emprego, porque também, né, já contratou mais gente por causa desse aumento. Né, então, ou seja, a roda está girando. É aquilo que você espera fazer com inovação. Mas podia não ter dado certo. Isso que eu ia falar, podia ter dado ruim. Podia ter dado ruim. Como alguns dos projetos do Compete Minas não vão dar certo. O pessoal apresentou a proposta, fazia sentido, tinha lógica, mas na hora de colocar em prática, alguma variável ela não foi prevista, as coisas mudam, o cenário muda, aquilo que você prevê para daqui a um ano é muito incerto. Então, isso acontece. Agora, o médio e grande empresário, ele deveria, né, e aí é uma questão muito de cultura também, ele deveria ser mais afeito ao risco e investir mais em inovação, que é só olhar ao redor dele, né? Olhar ao redor e ver as empresas que estão lá em cima são as empresas que mais inovaram, só aquelas que tiveram mais coragem de correr esse risco foram aquelas que chegaram lá em cima. Aí as que quebraram fazendo inovação, olha, você não pode ser irresponsável de colocar em risco o caixa da empresa. Você não pode colocar todo o orçamento lá. Mas você tem que ter um planejamento que inclua a inovação nesse planejamento. E quando você consegue ver uma empresa inovadora, talvez do mesmo porte, tá? Vou dar um exemplo aqui, posso estar sendo televiano, mas você pega uma empresa inovadora e uma empresa que não inova, ou pelo menos não é claro que inova há muito tempo, com valores parecidos, sei lá, Coca-Cola e Google, né? Coca-Cola, na minha percepção, um pouco inovadora, e a Google reescreveu a forma que a gente pesquisava na Barça, né? E olha o patrimônio das duas. O patrimônio da Coca é gigantesco. Ela gasta muita energia patrimonial para produzir, e a do Google é minúsculo. O valor da empresa Google é grande, mas ela não precisa de patrimônio, não precisa de máquina, de aluguel, de caminhão, nada, cara. E certamente a Google vale mais que a Coca-Cola. E aí, olha o quanto que a inovação pode trazer de diferencial para o seu negócio. Né? Eu vou falar 2 assuntos, um sobre uma empresa que você falou e outro sobre outra. WhatsApp tem menos de 100 funcionários. Olha. É uma empresa que, lógico, ela está dentro do Facebook, que é uma empresa que, lógico, parte do administrativo dela é o administrativo do Facebook também. Mas o WhatsApp é uma empresa com 100 funcionários e que tem mais de 2 bilhões de clientes. Olha. Se você olhar, fizer uma conta, né, quantos milhões de clientes você tem por funcionário do WhatsApp, se você fazer 100 funcionários, devia ganhar muito bem. Porque é impressionante. É uma inovação que não era uma inovação genuína, aquela que do zero. O WhatsApp não inventou nada do zero também. Porque já existia Skype, MSN, Messenger, e um monte que fazia a mesma coisa. Onde é que foi a tacada certeira do WhatsApp? Simplicidade. Criar um aplicativo que você não tem senha, não precisa preencher formulário, não precisa fazer login. Você baixa um aplicativo, coloca o número do seu telefone e pronto. Acabou. A sua paz acabou. Né? Porque logo em seguida você vai entrar num grupo da família. E tem umas coisas que ele faz que virou talvez referência para depois eu fazer. Como, por exemplo, te informar que o cara recebeu, ou te informar que o cara leu. Isso a gente não tinha isso no Skype. A gente não tinha isso no Skype e mudou. Mas só para finalizar, a Coca-Cola, a
gente não vê muita inovação na Coca-Cola porque ela não inova muito em produto lá na prateleira. Mas deve inovar em processo. Vou te dar um exemplo. A Coca-Cola, acho que uns 10 ou mais anos atrás, ela criou uma máquina, aquelas vending machines para servir refrigerante, chamado Freestyle. E essa máquina ela criou uma fábrica para fabricar essa máquina. Ou seja, isso é um modelo de inovação que cada dia existe menos, que é a inovação fechadíssima. Ela fez toda a inovação dentro da própria empresa Coca-Cola, sem parceria com ninguém. Porque ela considerava que aquilo era um segredo industrial e comercial muito importante, então ela queria manter aquilo até o dia do lançamento. E quando ela lançou, é uma máquina que você, ao invés de ter o refrigerante, cada um separado, ela tem os ingredientes dos refrigerantes, como se fosse um cartucho de impressora jato de tinta. E então, ela tem lá os ingredientes e você escolhe. Eu quero uma Fanta Jabuticaba, por exemplo, que logicamente não existe isso engarrafado em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil. Mas lá você pode, porque ela mistura os ingredientes, então acho que são 14 ingredientes que ela tem lá, que permitem que você faça qualquer mistura que você quiser, de qualquer tipo de refrigerante que ela tem e que ela não tenha, e aí a pessoa se serve e vai embora. Fala assim, para que ela fez isso? Por que eu não vi nenhuma máquina dessa? Ela colocou essas máquinas em locais estratégicos de grande fluxo de pessoas para que o próprio consumidor fosse lá e construísse a sua receita de refrigerante. No final do dia, o que ela tem? Ela sabe em que região determinados sabores são mais apreciados, em que horários as pessoas... de mercado. Que horas as pessoas preferem tomar determinados tipos de sabores, ingredientes e tal. E tudo isso gera uma enorme base de dados. Ela espalhou essas máquinas pelo mundo inteiro, em locais de grande fluxo. E a partir dali, ela entende o desejo do consumidor de consumir refrigerante. Porque ela não vai lançar nunca um produto, porque ela já testou. Então ela não vai lançar um produto que vai ser fracasso. Ela só vai lançar, no dia que ela botar um rótulo, fizer propaganda, gastar um dinheirão para colocar aquele produto no mercado, ela já sabe que as pessoas querem aquilo lá. Porque elas criaram aquele refrigerante lá. Isso como diz, mais próximo de pesquisa de mercado, mais empática do que essa, não tem. Porque a pessoa não está dizendo que ela gosta, ela está construindo aquele sabor que ela quer. Talvez construir a máquina não fosse a inovação. A inovação foi como usar esses dados. Como usar esses dados. Como meter pesquisa de mercado. Obter esses dados para fazer um bolo de dados. E aí, né, a gente sabe, dados são o novo petróleo, né? E aí, dessa enorme base de dados, fazer os insights, tirar os insights, para descobrir qual tipo de refrigerante eu vou lançar, em que lugar, que vale a pena, não vale a pena, porque daí eu já faço o investimento certeiro. E esse exemplo seu da Coca me trouxe um outro exemplo, e o exemplo seu do WhatsApp me trouxe também um outro, porque às vezes a gente fica tentando dar murro em ponta de faca. A gente foi... Depois eu vou falar mais do que a gente faz de inovação na contabilidade, para você entender. Mas a gente queria melhorar a comunicação com o cliente. E a gente pensou em criar um portal no site para o cliente fazer chamado. Pensou em montar, sei lá, um aplicativo nosso. Tem um aplicativo, mas não serve para comunicação. E aí, cara, começamos a dar murro em ponto de faca. Falei, gente, vou falar para vocês. Todo mundo tem WhatsApp. Eu vou obrigar o meu cliente a instalar um aplicativo meu se ele tem WhatsApp. Então aí, cara, você querer inovar e criar alguma coisa nesse sentido para você brigar com um gigante que é o WhatsApp, não faz muito sentido, né? E guardar as proporções do exemplo da Coca, a Café das Corações, por exemplo, né? Eles criaram a cápsula dele, as máquinas dele, o modelo deles. É claro que eles têm um volume de mercado, eles têm por que não fazer o compatível nesse preço que o mundo está usando, né? Então, assim, às vezes a gente fica muito numa ideia, não estou dizendo que no caso das gravações foi um insucesso, eu acho até que foi um acerto, um sucesso, né? Mas, não sei, talvez se eles tivessem ido para o caminho, e eles foram depois, eles têm também para a cápsula que todo mundo usa, o modelo padrão, talvez, ou Dolce Gusto, sei lá, talvez teriam mais sucesso na venda de café em cápsula do que o modelo que talvez eles têm hoje. E a gente, às vezes, fica viciado em cima disso e fechado no processo, né? É difícil, né? Você falar para o empresário, o que você tem que fazer para você não cometer um erro desse, não cometer uma falha desse, né? Na contabilidade, por exemplo, a gente tem um sócio exclusivo com tempo para tecnologia e inovação. A gente tem uma equipe já com 4 desenvolvedores e a gente desenvolve desde pequenos robozinhos para processar uma situação específica de um cliente, né? Que o cara tem um sistema lá que não integra com o nosso, a informação vem faltando dado.
até um sistema próprio que a gente tem, que é de vigia de caixa postal, porque a gente tem, sei lá, 900 clientes em vários estados, na Receita Federal, e toda a caixa postal hoje de comunicação do fisco com a gente é digital, e eu tenho que entrar todo dia no site da Receita, pôr o certificado, a senha, e ver se tem mensagem lá. Porque se eu não verificar, a mensagem que chega na caixa postal, ela é lida automaticamente com 15 dias e o cara perde prazo. Então a gente inventou próprio um painel nosso que busca em todas essas caixas postais, consolida por tipo de assunto, me apresenta para uma pessoa consegue gerir todas essas informações. Chegou, é do fiscal? Quem que é o cara do fiscal dessa empresa? Encaminha para ele. Aí deixa a pendência lá para ele, enquanto o cara não dá o sinal que resolveu, não fez. Então, assim, a gente procurou. Aí a gente tem como premissa nossa. Primeira coisa, procura no mercado, você tem. Alguém já fez? Já tem essa ferramenta à venda? Eu não vou gastar energia desenvolvendo uma coisa que já tem. Até tem. Funciona bem? Enquadra nosso? O nosso tem uma especificidade? Não, então vamos desenvolver. Entendeu? Então, hoje a gente tem esse desenvolvimento ativo, né? Mas a tecnologia sempre esteve presente na nossa vida, desde do nascituro ali da Contabilitar. Em softwares, em isso, mas a inovação não. No nosso caso, a tecnologia chegou primeiro, né? E a gente era refém de tecnologia. Então, se o sistema nosso fazia dessa forma, o meu processo era de agir que o sistema fazia. Se o outro sistema fazia dessa forma, eu moldava o meu processo para aquele sistema que fazia. Hoje não. Entendeu? Hoje eu faço diferente, eu linko sistemas, eu crio coisas que vai fazer, eu crio sistema próprio, eu crio software próprio. Então, assim, mudou a nossa cabeça, né? E na Contabilitar em si, começou com um processo que a gente fez no CessoLab. Acho que o primeiro ano do CessoLab, a gente era uma vertical de lá, e o primeiro ano foi um ano mais de instrução, de acadêmico, vamos pensar assim. Do Horizonte 1, Horizonte 2, né, e tal. E a gente teve uma participação maciça de alguns, quase 20 colaboradores da Contabilitar participaram. Aí eles fizeram um ranking lá tinha as questões, tipo as provas, né, as avaliações, e aí você fazia e ranqueava, e a gente ficou na cabeça lá, acho que nós, a Minasul, brigando quem ia ser primeiro e tal. Então isso foi muito bacana para nós, trouxe o espírito de inovação para nós, e a gente decidiu até colocar um sócio que tinha mais a ver com a situação para tocar isso lá na Contabilitar. E eu, como gestor hoje, vejo que isso foi vital para nós, né? Que conselho talvez que você daria para as empresas que ainda não cruzou essa barreira, né? Como começar isso, como iniciar isso, né? Eu sei que você trabalha com o meio empresarial através de consultorias e tal. Você consegue ajudar as empresas nisso? É o teu propósito? É o que você faz? Fala um pouquinho disso para nós. Então, acho que o principal erro, engano das pessoas que pensam pela primeira vez em inovação, elas pensam em automação como inovação, que é a única coisa que elas precisam fazer, como você deu exemplo aí. Nós vamos automatizar, vamos colocar computador para fazer aquilo que a gente fazia manualmente. E isso é uma grande inovação. Não é. Não é, concordo. Pode ser uma melhoria de processo, como teve. Pode ser um meio de executar a inovação. Mas o que acontece? E eu, como desenvolvedor de software, também tive minha empresa de desenvolvimento de software durante alguns anos, eu percebia isso. As pessoas me chamavam para automatizar processo. E quando eu olhava, porque lógico, todo desenvolvedor de software, que é analista, você analisa o negócio, a primeira coisa que você vê é que tem erro aqui nesse negócio. Né? Então, vamos mudar o negócio para depois automatizar a coisa certa. Aí vem a inovação. E aí vem a inovação. É mudar o jeito de pensar no negócio e automatizar aquilo de uma maneira melhor, né? Para que ela entregue um resultado melhor, com certeza, do que aquele resultado que está entregando. Por quê? Quando você tem um processo errado e você automatiza, o que você vai fazer? Se você errava devagar, você vai errar rápido agora, né? Porque você cometia 5 erros por hora naquele processo errado antigo. Agora eu automatizei, eu vou cometer 50 erros por hora, porque agora é mais rápido, mas não é melhor do que antes. Então, há esse mito de que inovação é automatização, é criar sistemas, né? E aí você falou de aplicativo também. Eu toda vez que vem algum aluno, algum mentorado meu falar assim, a gente está pensando em criar um aplicativo, eu falei assim, quanto tempo você dá para o seu aplicativo estar lá no cemitério dos aplicativos, daqueles que foram criados e ninguém usa, né? Aí eles começam a repensar isso, não é só criar aplicativo. Esses dias tinha uma pizzaria que tinha um aplicativo para você pedir pizza lá. Tem que baixar o aplicativo.
Vai para iFood, cara. Pelo amor de Deus, vai para iFood, porque todo mundo tá no iFood. Você diminui o teu número de clientes, cara. Pessoas que vai te ver, não tem jeito. Ou então no WhatsApp, né? Porque o WhatsApp tem hoje já um monte de automações. Hoje você compra. No WhatsApp tem o shoppingzinho lá em cima, você clica, tem um produto, você compra. A Domino's Pizza nos Estados Unidos, ela tem, eu não sei se tem no Brasil, acho que não, ainda não, mas vai ter. Se você já é cliente, você já tem um pedido preferido. No Domino's você pode escolher lá qual é o seu pedido. Tem um nome lá, acho que é o preferido mesmo, né? Que é o que você mais faz. Oi lá, ele já... Lá nos Estados Unidos você manda um emoji de uma fatia de pizza. Você manda pra eles, a pizza chega na tua casa, já tá cobrada. Olha. Aquela que já tá cadastrada como seu pedido favorito, né? É só você tá deitado no sofá, aquela preguiça, você vai lá, abre um emoji, né? Escolhe lá, Domino's Pizza, manda um emoji de uma fatia de pizza. Daqui a pouco chega uma mussarela com pepperoni. Não vamos falar disso agora, não. Mas... E o ser humano é preguiçoso, né, cara? Eu sei que talvez no iFood vai ser R$5 mais caro uma pizza do que eu ligar no lugar e pedir, mas eu prefiro abrir o aplicativo e pedir em 3 minutos do que ligar, falar meu nome, meu telefone, meu endereço, ligar, sabe? É muito atrito, né? Quando você reduz o atrito, que é o que o WhatsApp fez, ele reduziu o atrito. O atrito é você ter que preencher o formulário, dizer quem que é você, onde você mora, criar uma senha, isso tudo é atrito. Quando você tira esse atrito, fala, o cara baixou, colocou o número do telefone, funcionou, opa, esse negócio me interessa. A mesma coisa, essas automações que elas não vão automatizar aquele processo chato, cheio de atrito, ou seja, criar atrito, mas com tecnologia. Você tem que usar a tecnologia para tirar o atrito. Né? E aí, a gente estava falando sobre esse pensamento errado sobre inovação. As empresas não entenderam ainda. A gente até, você pega, por exemplo, a prefeitura falando assim, nós somos uma Smart City, porque a gente tem Wi-Fi na praça da igreja. Não quer dizer nada. Você pode não usar uma tecnologia de Wi-Fi, de nada, e ser uma cidade inteligente. Por que é uma cidade inteligente? Do ponto de vista do conceito de cidade inteligente. É aquela que facilita a vida das pessoas que moram na cidade. Tira o atrito. Se você tirou o atrito das coisas que as pessoas têm que fazer, que são difíceis, são complicadas, que são chatas e tal, você tornou a cidade uma cidade inteligente. Se você fez isso com alta tecnologia ou não importa. Perfeito. Né? Porque a inovação está no tirar o atrito, no melhorar os negócios, a vida das pessoas, né? Os serviços públicos, aí você está falando, né? A segurança pública, a mobilidade. As pizzarias estão todas no lugar, umas coisas assim, né? De pensar estrategicamente. E aí, assim, até falando sobre, né, aplicativos, que muitos estão lá no pântano, né? Também tem isso. Algumas empresas elas acham, a gente vai criar um aplicativo para o cliente ter acesso ao nosso serviço, e aí a gente inovou. Você tem que ver se a pessoa quer. Se ela não quiser. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Não é inovação. Vou te contar o que aconteceu comigo e vou dar até o nome, né? O Hélio lá da GT, que é um cliente nosso. A gente fez o aplicativo da Contabilitar. E esse aplicativo é um aplicativo de um software de gestão de tarefas que todo mundo tem. Todo mundo não. Quem usa esse software tem direito e usa esse aplicativo. Tem uma taxa a mais lá, mas usa. E a gente criou o aplicativo e fez um tutorial de como usar e tal. E ele me parabenizou. Parabéns, inovador, não sei o quê e tal. Beleza. Passou tipo assim uns 3 meses. Ele mandou mensagem. Cara, que puta ideia essa do aplicativo. Mas você já me parabenizou lá atrás. Eu tava na frente do gerente do banco, olhando pra cara dele. Ele me pediu uma lista de documentos e falou assim, eu preciso de declaração de faturamento sua. Eu lembrei que tinha no aplicativo, eu fui lá, abri, mandei pra ele na hora. Eu falei, isso aí, Hélio. Teu nome, né? Isso é que é inovação, Hélio. Entendeu? Usar o aplicativo todo mundo usa. Usar da forma que a gente usa que foi inovador. Eu criei um robozinho. Eu tava assinando 30 declarações de faturamento por dia. Eu criei um robozinho. Não, eu não. Davidson, né? A nossa da Contabilitar. Criamos um robozinho que o meu funcionário fechou a empresa, finalizou os tributos, ele dá lá, clica num botão lá do sistema que finalizou os tributos. O robozinho vê que a empresa finalizou, gera a declaração de faturamento, assina digitalmente, salva numa pasta, o outro software pega, abre, vê que cliente que é, que competência que é, lendo o arquivo, dá baixa na obrigação acessória que está lá para o meu funcionário que tem que gerar o faturamento, e manda por e-mail e manda o aplicativo. Então, ou seja, o cara tinha que pedir para mim, eu ter que fazer, assinar digitalmente, ou assinar na caneta, escanear, mandar para ele, aquilo atrasava a vida dele uma manhã, um dia, 2 dias, sei lá, entrava no fluxo. Então, ou seja, na hora que ele percebeu que ele podia usar o aplicativo para otimizar a vida dele de alguma
de alguma forma, aí que ele percebeu o quão talvez era inovadora essa ideia nossa de fazer isso, entendeu? E aí, só para também dando outro exemplo de mau uso, né, de inovação, uma das empresas que eu tenho, que é a AgVenture, a AgFood Ventures, é uma aceleradora de startups do agro e do setor de alimentação, AgTechs, FoodTechs. A sede dela é em São Paulo e a gente precisou de uma certidão negativa, alguma coisa assim, da Prefeitura de São Paulo. Não lembro se é do Estado ou da Prefeitura. E aí eu entrei no site, tem todo aquele processo, né, que ele não usa o gov.br para você fazer o login, então você tem que criar o seu cadastro. Então o cadastro específico. A sua senha específica. Tá? Eu fiz o cadastro, tudo bonitinho. Aí você entra lá no setor lá de certidões e aí eles falam o seguinte: a gente só emite 50 certidões por dia, então você tem que entrar às 9 horas para pegar uma senha. Se você for o 51º, você não vai conseguir a certidão naquele dia, porque cada certidão é verificada por uma pessoa que vai... o sistema emite, mas tem uma pessoa que vai verificar a certidão para poder dar a autorização ou a validação dela lá. Aí você vê como é que pode uma cidade, mesmo se for o estado, se for a cidade mais rica da América Latina, ou o estado mais rico da América Latina, pegar um processo que era manual e informatizar pela metade, porque... deixar uma ponta manual. Tem alguém ainda que tem que... Então, ou seja, é a mesma... Você só tirou a fila da porta da prefeitura, ou do governo do estado, e colocou a fila na internet. Mas você tem senhas, quantidade de senhas por dia. E é só às 9 horas da manhã que você tem que entrar para tirar a senha. Aí você tem que ficar ali naquele momento, né? Apertando F5, até dar 9 horas você entra para conseguir, porque muita gente está tentando, tamanho, né, de demanda. E isso é um péssimo exemplo de como é que a gente faz... Isso não é inovação, né? Isso é automatização de um processo ruim, que continua ruim, só que agora é automatizado. Você diminuiu só o custo da pessoa, que ela não tem que sair de casa para ir na prefeitura. Mas, assim, vou usar o teu exemplo com o exemplo que eu dei agora há pouco e talvez entender o porquê que esse exemplo ficou ruim. E o WhatsApp, por exemplo, é vítima de golpe todo dia, né? Aí você vai falar assim, eu vou deixar de usar o WhatsApp por causa do golpe, né? Que a gente tem que enfrentar o golpe de alguma forma, né? É mais ou menos nessa linha, né? Pro cara não tirar uma CND que não deve, ou inventar uma CND, ou hackear o sistema, teve um humano lá para conferir. Olha o que aconteceu com a gente, nesse processo de faturamento. Um gerente num banco, né, conhecia um dos sócios, no caso o Joel, da Contabilitar, ligou pro Joel e falou: Joel, tem uma documentação de um cliente de vocês aqui que o balancete está com faturamento de X e a declaração de faturamento está 4 vezes mais. Eu acho que vocês erraram aí no número. Dá uma conferida. A gente conferiu. Não, o faturamento nesse não é esse, mandou para ele. O cliente, ex-cliente, que a gente devolveu por isso, pegou a declaração de faturamento nossa e aumentou os valores lá. Por quê? Porque era digital, a assinatura era digital, era fácil mexer e etc. Se eu tivesse travado a forma de eu fazer porque um cliente fez isso, eu ia voltar a fazer manual, morrer a minha vida lá por conta disso. Não, eu tinha que arrumar uma forma de inserir código verificador, sei lá, algo, proteção maior, alguma coisa nesse sentido. Talvez o caso da prefeitura combina muito com isso, né? Às vezes o cara estava falsificando uma CND lá, e aí para evitar essa falsificação, eles travaram a inovação deles. Mas em vez de travar a inovação, de achar um outro jeito de verificar, né? De verificação. Porque quando você dá um passo à frente, que a inovação te dá uma facilidade, a gente não aceita voltar atrás. Né? Imagina um banco hoje, né? Um banco chegar assim, nós vamos ser um banco diferente. A gente não vai ter caixa eletrônico, não tem aplicativo, não tem internet banking. A gente quer contato com o cliente. A gente quer que você venha na agência, que venha tomar um café, que fique na fila. Nós queremos ver você, venha cá, a gente quer calor humano e tal. Por mais lindo que seja isso, o banco já nasceu morto, né? Você não vai ter cliente. E aí, por quê? Porque a inovação ela foi até lá e agora não volta mais. As pessoas estão acostumadas com aquele padrão, né? Com aquele nível de serviço, e elas não aceitam voltar atrás mais. E isso é inconsciente em todos os lugares. Por exemplo, eu estive na China há um tempo atrás, participando de um congresso lá, e lá nada do que a gente costuma usar aqui funciona. Não funciona Uber, nem iFood, nem Netflix, nem Facebook. Ele tem tudo deles, né? E o deles escrito em chinês. Então, a mesma coisa que não ter para mim, né? Perfeito. Porque eu cheguei lá, o pessoal, não, baixa aqui o WeChat, que você pode usar, que é a mesma coisa do WhatsApp, tá? Baixei o WeChat. Até a interface é em inglês, tem como você colocar em inglês para você ler, mas as pessoas que eu cadastrei lá, o nome delas está escrito com aquele símbolo do chinês. Entendi, então, você não sabe quem que é. Eu estava conversando com alguém sem saber quem era. Então, assim, tem uma grande dificuldade da gente, né, usar. E aí eu me senti
uma pessoa muito incapaz. Eu fiquei dependente das outras pessoas porque eu não conseguia sair sozinho, eu não tinha Waze para saber o lugar onde eu queria ir, eu não tinha Uber para poder me deslocar, né, dentro da cidade. Tudo que eu ia fazer eu tinha que pedir para alguém, né? Ainda bem que foram bastante solícitos, o pessoal que me convidou colocou 3 alunos da universidade para me assessorar lá, me levar aos lugares e tal. Mas nem sempre você quer estar com um bando de gente junto. Tinha hora que eu falei, eu quero ali na lojinha, né, fazer uma compra e eu tava me sentindo limitado. E aí a gente vê o quanto a gente fica dependente quando você está sem esses recursos que são inovações tecnológicas, que são novos modelos de negócio. Seus hábitos. Mudou completamente meu hábito. Eu não consigo hoje. Se eu for sair de casa para ir para São Paulo hoje, se eu tiver sem bateria, por exemplo, no celular, eu não vou, porque eu não vou conseguir andar em São Paulo. Agora, há 20 anos atrás, eu já dirigi em São Paulo, em Nova York, em Londres, em Roma, em Paris. Eu já dirigi essas cidades todas sem ter Waze, sem ter Maps. Esse dia eu tava até discutindo, não sei quem tava comigo no carro, falou, como é que o motoboy faz em São Paulo, hein? Porque ele não consegue ver o Waze. Eu pensei depois, falei, o táxi até pouco tempo não conseguia, todo mundo até pouco tempo não conseguia. A inovação só não chegou pra ele ainda, ele tá se virando de alguma forma. Não, mas ele tá com fone de ouvido, perfeito, ouvindo lá no Waze, os diretrizes do Waze lá, ele tá seguindo lá. Mas essas mudanças que afetam, né, a nossa vida, e aí muita gente fala assim, tem gente que fala, né, isso é uma evolução. A gente está passando por uma revolução, a 4ª revolução industrial. E tem gente que fala assim, mas isso aí sempre aconteceu, essas mudanças. Eu falei, não. Não nessa velocidade. Não nessa velocidade. E porque o que caracteriza uma revolução? Primeiro, ela tem que ser rápida, né? Essa transformação tem que ser rápida. E outras 2 coisas. Ela tem que ser abrangente. Então, o que a gente está vendo acontecer com a 4ª revolução industrial, que é a junção de tecnologia de informação e comunicação, internet, inteligência artificial, IoT, né, espalhados, tudo virou, está conectado à internet. Então é isso, mais um monte de outras coisas, mas as principais são essas, né? O que essas coisas fizeram? Onde é que elas estão? Elas estão em tudo. Elas estão na Contabilitar, elas estão na Sapienza, que é a minha empresa de consultoria lá de inovação e empreendedorismo, elas estão no campo, né, no trator, estão na padaria, estão na pizzaria, estão em todos os lugares, estão no hospital. Então ela é abrangente, essas transformações todas que vieram depois da invenção do computador e que uma foi surgindo sobre a outra, né? Elas estão abrangentes, horizontalmente elas estão em todos os setores econômicos e ao mesmo tempo ela é profunda. Porque, então, ela é horizontal e ela é vertical porque ela muda radicalmente o jeito de fazer as coisas, de fazer os negócios, né? A gente vê o streaming de TV e de música acabando com a indústria do CD, do DVD, do Blu-ray, né? A gente vê a indústria do armazenamento na nuvem destruindo os pendrives e outros serviços. O YouTube e o streaming apequenando a TV aberta. Dificultando a vida, né, das grandes corporações, enormes empresas, né, tradicionais de televisão aberta. Então, ela é profunda, ela é abrangente e ela é rápida. Então, é uma revolução que a gente está passando. E assim, como toda revolução, vai ter esse momento de ameaça, porque o meu negócio está ameaçado, e ao mesmo tempo a oportunidade, né? Se você olhar para trás e ver as outras revoluções, foram momentos que várias indústrias desapareceram, mas que outras surgiram e viraram grandes indústrias dentro daquele mercado. Kodak já foi uma empresa gigantesca e hoje é porque... E você vê, quem era a concorrente da Kodak há 30 anos atrás? Eram empresas de fotografia, era Fuji, Nikon e tal. Hoje, quem que dominou o mercado? Nenhuma das concorrentes da Kodak. O tiro veio de onde ela nem esperava. Isso, porque quem domina o mercado de fotografia hoje em dia é Samsung, Apple, que são as donas das fabricantes dos celulares, Motorola. Elas é quem movimentam todo o dinheiro de fotografia indiretamente, né? Porque as câmeras estão embutidas nos celulares e ninguém mais compra câmera e revela filme e tal. Então, olhando para trás, tem um livro do Bill Gates também chamado A Empresa na Velocidade do Pensamento, que ele conta a história da principal empresa, a empresa mais rica que tinha lá no final do século XIX, era uma empresa de transporte ferroviário. E por quê? Ela era uma siderúrgica, era totalmente vertical. Ela produzia o aço, ela produzia o trilho, ela construía o trilho, ela fabricava a locomotiva e ela operava os trens nos Estados Unidos. Então, poxa, ela dominava o mercado inteiro de transporte ferroviário. E era a empresa mais rica que gerou maiores dividendos lá para a família que era dona da empresa e tal. Só que aí vieram as outras alternativas de transporte, principalmente rodoviário, aéreo e tal, né? O marítimo já existia, mas cresceu naquele momento e ela não percebeu que o negócio dela não era trem,
né? Ela olhou para o negócio dela e falou: nosso negócio é trem. Sempre vai de trem, ok, existe até hoje. Mas qual é o transporte mais relevante hoje? Trem é um dos últimos, né? No Brasil é o último, né? Até o carro de boi acho que carrega mais do que trem no Brasil. Mas lá fora ainda é bastante relevante, né? Alguns países da Europa, na China, né? Tem um sistema ferroviário muito grande. Mas ele é muito pequeno comparado aos outros meios como a aviação, como as rodovias, transporte rodoviário. Então, o próprio Bill Gates falava, se os caras tivessem percebido que o negócio deles era transportar pessoas e cargas... Acabou. Eles mudavam o modal. Eles seriam hoje a maior empresa aérea do mundo, eles seriam hoje a maior fabricante de caminhões, eles seriam donos... Tinham dinheiro e budget para fazer isso. Tinham para fazer, mas a visão estava focada no trem. Nosso negócio é trem e a gente vai continuar fazendo trem, fazendo trilho e operando isso. E aí, a inovação veio e tomou conta, ou seja, não quebrou a empresa, mas ela ficou insignificante dentro de um mercado que ela era totalmente dominante. Isso aconteceu várias vezes. E aí qualquer empresa, nesse momento de revolução, né, porque aquela foi uma revolução da eletricidade, né, lá a terceira revolução industrial, qualquer empresa dentro desse momento de revolução, ela tem que parar e pensar para frente. Ela não pode ficar só apagando incêndio e fazer uma operação, focar na operação do dia a dia. Porque esse foco na operação do dia a dia te deixa míope para ver o que está acontecendo. Você não enxerga as ameaças e não enxerga as oportunidades, porque estou o dia inteiro preocupado como é que eu vou entregar o job de hoje. Né? Eu tenho que fazer... tem que ser mais estratégico. Né? E aí esse planejamento estratégico envolve você aprender sobre... você ter gente, como você falou, gente pensando dentro da empresa, pensando no futuro, pensando nas oportunidades, nas ameaças, observando, fazendo roadmap, olhando quais são as tecnologias que estão vindo, qual que faz sentido a gente utilizar, qual que não faz, porque não é só porque tem tecnologia nova que a gente vai adotar, porque senão você joga dinheiro fora também. E também tem gente que pensa que inovação é eu colocar inteligência artificial, por exemplo, hoje que é a palavra da moda, né, que é inteligência artificial. Vou colocar inteligência artificial no meu negócio e vai bombar. Eu falei, tem que pensar primeiro se faz sentido, se vale a pena. É funcional, né? Você está usando como uma função... não é para tudo. É para muita coisa. A gente está vendo que é para muita coisa. Mas não é para tudo. Tem coisas que vão continuar funcionando perfeitamente sem nenhuma inteligência artificial. E a gente vê também muita propaganda enganosa. Quando você vê uma empresa falando, a gente tem aqui inteligência artificial. Aí você vai olhar bem o que a pessoa faz, o que a empresa faz. Fala, cara, isso aí é estatística. Tem uma tecnologia ali, não vou falar que não, mas não é IA. É um software de estatística que o cara está usando. E a estatística já tem um tempinho já que ela existe. Não é nenhuma inovação recente, não. Tá certo que estatística é muito importante, mas não fica fazendo propaganda que você tem inteligência artificial quando você está usando estatística. Probabilidade, né? Então tem muita coisa ainda para se descobrir sobre a aplicação de IA, que é um potencial de uma ferramenta muito poderosa para implantar em vários setores, né? Mas tem que olhar direito, porque você pode estar gastando dinheiro com coisa que não vai dar o resultado que você esperava. Agora, tem que tentar? Tem que tentar também. Vamos fazer. E aí tem as empresas que querem criar o seu laboratório de inovação, e para isso que eu tenho a minha consultoria. Quer levar inovação para a sua empresa? Sapienza pode levar inovação e empreendedorismo, né, que a gente faz esse trabalho de... A gente já tem a Sapienza é um ecossistema de soluções, porque tem um monte de coisas que você pode impulsionar a inovação dentro da empresa. Não precisa criar um laboratório de inovação se a sua empresa não tem tamanho para isso. Mas você pode fazer eventos de inovação, de ideação, fazer as pessoas criarem um potencial interno de criatividade do grupo que já trabalha para você. Aguçar isso, né? Ao invés de comprar inovação de fora, você gerar inovação de dentro para fora. Né? Fazer com que a sua equipe, o seu grupo seja mais inovador, mais criativo. Tem um papel ali acadêmico com a equipe. Isso. Assim. Tem muita gente que acha, né, que inovação... Primeiro, outro mito da inovação. A inovação é cara, a gente não tem dinheiro para isso. Né? Olha, depende da inovação. Se você quiser fazer inovação incremental, que é aquela que todo dia você mexe um pouquinho, e aí no somatório, em 5 anos, você olha para trás e fala, nossa, como a gente mudou de 5 anos para cá. Isso é muito importante. E é uma inovação que é necessária ser feita. Mas se você não tiver tempo para pensar nela no dia a dia, se você só tiver tempo para apagar incêndio, ela não vai acontecer. Daqui a 5 anos você está esperando o momento certo, estou esperando o momento que estiver tudo tranquilo, que eu tiver dinheiro em caixa, aí eu vou fazer uma grande inovação. Só que aí você olha para trás, você não inovou nada e possivelmente agora você tem muito menos chance de concorrer no mercado que você estava 5 anos atrás, porque os outros investiram nessa inovação. Então começa no processo de ideação. Existem várias atividades que você pode trazer para a empresa, como promover um hackathon, que é uma maratona de hackear as coisas. A palavra hacker muitas vezes é mal utilizada, o pessoal associa hack com hacker bandido, né, com criminoso. Existe o hacker criminoso, lógico.
Mas o termo hack é o termo de você olhar diferente e achar uma solução alternativa para um problema que tinha soluções tradicionais que não estão resolvendo mais. Aí você vai hackeia aquele problema. Vamos hackear aquela situação. E isso é necessário para você inovar. Vamos hackear é a gente pensar de maneira diferente sobre algo que... E aí, muitas vezes, o pessoal também pergunta, a inovação é modinha? Tá bom, se você acha isso, tem dó do seu. Mas assim, por que a inovação é importante hoje para todo tipo de empresa e todo ramo de atividade? Porque a gente tinha problemas lá nos anos 80, nos anos 70, problemas que eram muito repetidos, problemas tradicionais. E aí você foi criando soluções que, na maioria das vezes, essa solução aplicada, a mesma solução aplicada em outros ambientes e outras empresas, resolvia. Né? Você tinha problemas que acontece lá na indústria tal e a gente aqui tem um problema parecido, vamos usar aquela solução que eles usaram lá aqui. E era assim, com poucas adaptações, você inovava pouco, mas resolvia o problema. Dos anos 90 para cá, o que a gente tem são problemas que surgem na sua frente que você nunca imaginou que ia acontecer. Né? A pandemia foi um deles agora, né? O mais radical deles, mas ao mesmo tempo teve outras coisas. O surgimento próprio do smartphone que mudou o jeito das pessoas lidarem com informação, mudou o jeito das pessoas lidarem com tecnologia. As pessoas não usavam tecnologia. Quantas pessoas tinham um computador em casa 30 anos atrás, 20 anos atrás ou 10 anos atrás? Pouquíssimas. Né? Hoje todo mundo tem um computador no bolso. E isso muda todo um negócio. E aí você fala assim, cara, e aí essas empresas que agora estão vivendo esse momento de turbulência em que os problemas são problemas totalmente novos, que você não sabe como lidar com eles e que eles estão matando, né, matando um monte de negócio, um monte de empresas. E as empresas que estão sobrevivendo são aquelas que estão inovando. Por quê? Eu tenho um problema que nunca a gente lidou com ele. Qual a maneira que eu tenho de resolver? É uma maneira que eu nunca usei. E isso é inovação. É pensar de algo novo para resolver um problema novo, que tem características novas, tem elementos e causas novas, e eu tenho que trazer inovação para dentro da empresa. E aí fazer esse trabalho é um trabalho de mudança de cultura, tanto do operacional das pessoas que trabalham, que tem que olhar para o seu trabalho com aquele espírito que existe lá no Kaizen, lá na cultura japonesa da melhoria contínua, de todos os dias achar uma maneira um pouco melhor de fazer aquilo que você fez ontem, mas ao mesmo tempo a gestão estratégica, ela tem que colocar no seu planejamento, no seu plano estratégico, a inovação como um dos elementos, um dos pilares. Né? Porque os problemas eles vão surgir em todos os setores, são problemas que vêm tanto externos quanto internos. Né? A gente está vendo problemas agora. Pega o problema climático, né? E aí, como é que a gente resolve isso? Isso vai afetar quem? Vai afetar todo mundo, né? Já está afetando um monte de gente. É um problema externo. E como é que eu faço? Eu vou deixar quietinho, uma hora vai passar. Provavelmente não. Se ninguém fizer nada, não vai passar. Vai cada vez piorar. Problemas internos. A gente está vendo aí relações geracional nas empresas. A nova turma que está chegando não está se adaptando no ambiente. A própria universidade. Os alunos não estão querendo estudar. A gente abre vaga gratuita e o aluno não se matricula porque não vê valor na universidade. Quer fazer um curso rápido lá no YouTube quer sair ganhando dinheiro. Eu acho que é no TikTok já que ele está querendo fazer curso. Né? Não é nem no YouTube. Porque o YouTube ainda tem uns vídeos de 1 hora, 1 hora e meia. No TikTok ele acha que assistiu 3 vídeos de 30 segundos, agora eu sou especialista. Já põe no LinkedIn dele que é especialista naquilo lá. Mas você deu um bom exemplo aí do TikTok com o YouTube, né? E aí o YouTube que pegou a TV e as coisas, né? Pega o e-mail. O e-mail foi uma inovação tecnológica no nível da Uber. Por quê? Mas o e-mail de 72, viu? Então, e por que ele foi uma inovação tecnológica no nível da Uber? Porque ele mudou a forma como a gente mandava cartas. Né? A Uber mudou a forma como pegava táxi e por aí vai. E hoje eu tô com preguiça de e-mail já, cara. Eu não vejo e-mail. O cliente manda e-mail e fala, cara, manda o zap, né? Eu não vou esquecer se você mandar o zap, né? E a gente tem que ficar de olho para isso também. Às vezes a gente inovou, fez... você falou da inovação incremental. A gente precisa sempre ficar. E tudo que você falou, e eu fui aqui na minha memória, voltando lá para contabilitar. Você falou assim, vou gastar energia com isso. A gente tirou um sócio e pôs por conta disso, entendeu? A gente começou a investir em TI, em desenvolvedor A, desenvolvedor B, desenvolvedor C, e colhendo frutos. Foi
4, 5 anos atrás, né? E estamos colhendo frutos agora. Temos produtos novos com base na inovação. A gente já tem outros contadores concorrentes querendo comprar o nosso software lá que a gente gerou. A gente não conseguiu nem precificar, entender como que é. E já tem fila lá de 3, 4 querendo usar. Então, assim, às vezes demora mesmo, né? Mas vai dar frutos e você tem que entender que sem isso você não vai conseguir sobreviver nesse mercado maluco. Né? Eu vou te dar outro exemplo relacionado ao e-mail. Eu sou servidor público na universidade, a gente muitas vezes trabalhava com aquela burocracia que o povo, tem gente que adora, né? Que é memorando, ofício, né? E aí tudo em papel, tudo assinado, isso tá carimbado. indo pro e-mail agora, né? E aí o e-mail não era válido, né? Como uma comunicação oficial. Aí o que aconteceu na pandemia? O e-mail virou comunicação oficial. Então, às vezes está resolvendo alguma coisa pelo WhatsApp, que é muito mais rápido, com alguém lá, né? Entre nós lá do trabalho, grupo, professores e comissões e tal. Então a gente conversa. Faz uma ata agora. E aí agora. Não, mas aí o e-mail tem que mandar por e-mail para ficar oficializado. Ou seja, o e-mail que era algo que era informal, que informal era o papel carimbado, agora o e-mail virou a formalização. Né? Isso aí. E aí o que eu faço? Né? Pra assim, ninguém quer mandar e-mail. Eu tenho a Mônica lá, que é a minha inteligência artificial, que eu recebo e-mail hoje mesmo, Zé, antes de vir para cá. Recebi um e-mail que eu não estava afim de responder, e aí você clica lá na Mônica e ela lê o seu e-mail, ela responde, dá 3 opções de respostas para o seu e-mail, você escolhe uma, ela já coloca lá no reply, e você dá uma conferida, lógico, e clica em enviar. Eu não respondo mais e-mail, quem responde é a Mônica, minha assistente inteligente lá. E se perguntar, foi na Mônica que mandou. Se alguém achar que não fui eu... Tem um aplicativo que ali era o número do WhatsApp, agora virou um aplicativo que chama Luzia. Às vezes eu recebo um áudio, tô numa reunião ali e eu já não tô precisando mais de mim na reunião, mas eu tô lá e tal, eu pego o áudio, mando lá, ela escreve o áudio para mim, eu leio e faço. Esse dia eu mandei pra Unimed um áudio, autorização no exame lá, a mulher falou assim, a gente não consegue ouvir áudio aqui. Eu achei um absurdo a minha Unimed com o WhatsApp não ouviu áudio. Tem como você escrever? Eu falei, cacete, tem que escrever esse áudio aqui. Mandei lá na Luz e ela escreveu pra mim, eu fui e mandei lá. Então a gente tem que não ficar para trás, eu acho que é isso, né? Entender como é que tá o mercado, como é que tá o movimento, o que estão fazendo, né? E aí a gente vai utilizando de forma diferente. Você falou de inteligência artificial, a gente testou um negócio essa semana passada que foi muito bacana. A gente pegou um processo para assistente perito. E eu precisava montar os quesitos em cima. Era um processo que era de... O cara estava tentando, um processando o outro, alegando que tinha agiotagem e juros abusivos. E aí chamou a gente para assistente perito. E a defesa, que foi quem nos contratou, eles alegam e queriam provar de que não existia nem empréstimo na operação. Não existia ágil, não existia juros abusivos, porque não era empréstimo, era uma transação que ocorria e usava a conta do cliente de alguma forma, mas não era empréstimo. E a empresa de lá queria alegar que era empréstimo e ficou essa briga. E aí, sentou eu, o Leonel, que é um consultor nosso lá, e o Leonel montou uns quesitos, trouxe pra mim e falei, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. No final ele teve uma ideia, falou, cara, se eu pegar esse processo e jogar lá a gente tem a IA paga lá, não sei como é que chama. O chat GPT pago? Acho que é. Aí, se jogar lá dentro, sabe que ele vai fazer os quesitos pra mim? Falei, cara, testa lá, velho. Aí ele jogou os quesitos, né? Jogou o processo lá, falou assim, monta os quesitos da perícia. Montou, velho. Só que aí ele falou assim, mas, cara, não ficou bom não. Eu falei, por quê? Eu falei, não, Liquica, os quesitos, vocês estão todo momento falando assim, não é juros abusivos, porque a taxa calculada tá dentro do... Eu não sei o que... Falei, cara, mas aí a gente que não deu direcionamento. Você colocou o seu processo lá e não falou nada. Direciona aí. Escreve lá agora que quero que monte os 15 quesitos tentando justificar que não é uma transação de empréstimo. Fez, cara. São 15 questões lá. A gente comparou com a nossa, que a gente já tinha feito. A gente ainda pegou 4 ou 5, acho que 3 das 15 e usamos. Então, assim, o nosso que tinha 15 virou até 18, entendeu? Então, assim, a gente usou a inteligência artificial não como... Parecido com o seu e-mail, não como uma questão
pronta e tal, né? Mas a gente usou aquela ferramenta, né? Aqueles insights daquelas 3 questões que a gente aproveitou, a gente talvez ia chegar nele, mas ia demorar para chegar, né? A gente usou como um encurtamento de caminho e funcionou super bem, sabe? Tem muita gente usando 100% lá e pronto, né? Mas eu acho que tem que saber usar também essa ferramenta de inovação. E, outro dia fizeram uma simulação e o ChatGPT passou na prova da OAB. Não sei do CRC se passaria. Olha, cara. Não sei se alguém já testou no CRC. Mas eu vejo lá na universidade, os meus colegas comentando, às vezes, sala dos professores, agora como é que a gente vai saber se o aluno fez o trabalho, se foi o ChatGPT? Verdade. Aí eu falo, eu já estimulo eles a usarem, porque Perfeito. na vida deles no trabalho eles vão usar. Eles vão usar, Pra que eu vou falar pra eles que não é igual em calculadora lá nos anos 70, nos anos 80, que não deixava Verdade. o aluno levar uma calculadora pra escola, porque ele tem que fazer conta. Será mesmo que a pessoa precisa aprender a fazer certas coisas que tem uma máquina que faz por ela, que é mais ou menos o que a gente olhar da calculadora para a inteligência artificial, fazendo, lógico, uma comparação desigual, mas que tem semelhança, né? Tem, não é totalmente situacional, igual. É a mesma. Então eu falo para meus alunos, vocês querem usar, usem, né? Até na aula eu dei exemplo para eles, como é que usa para fazer determinadas coisas e tal. E falei, usem, só que eu quero, quando vocês tiverem um trabalho ou uma resposta que vocês coloquem para mim, que foi feita para um IA, eu quero ver o prompt. Eu quero ver o que vocês perguntaram para IA. Porque para você conseguir ter uma boa resposta, você tem que fazer uma boa pergunta. Perfeito. Eu vou avaliar você pela pergunta e não pela resposta, porque a resposta quem deu foi IA. Agora, será que você soube fazer a pergunta certa? Entendi. E aí eu quero que vocês olhem e olha, vai fazendo várias perguntas, até você pergunta de um jeito, pergunta de outro jeito, até que você tenha uma resposta que você considera boa e me traz. Aí eu vou ver se a resposta é boa e aí eu vou ver se a pergunta foi boa, né? Para ver o quanto você sabe sobre o assunto. Se você não souber nada, né, sobre um assunto, você não consegue nem. É igual no podcast aqui. Se eu chegasse aqui, se eu não soubesse quem sou eu, o que eu estou fazendo, né, onde que eu trabalho, o que eu atuo, você não ia ter pergunta para me falar. Perfeito, você ia perguntar, fala aí. Então, para você conseguir extrair uma resposta boa, você tem que saber o mínimo sobre o assunto. Fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que vão esconder que usou o ChatGPT e que isso tudo bem. Não está tudo bem, porque a gente, professor, eu tenho 34 anos que sou professor, eu olho um texto escrito por um aluno e um texto escrito pelo ChatGPT. Você sabe que não foi o aluno. aluno. Eu sei quem escreveu aquilo ali. Então não adianta tentar enganar, porque a gente tem as manhas, né? Não é tão simples assim. Então, assim, eu estimulo, porque na vida real, né, fora da sala de aula, eles vão usar isso para tudo, né? E você reprimir esse uso, você está atrasando o aprendizado dele em relação a essa ferramenta. E sim, a IA é uma inovação, mas a forma de usar ela também deve ser inovadora. Né? E aí é uma forma. Esses dias eu estava vendo, não lembro lá onde, que se eu escrever lá e escrever assim, ó, por favor, faça uma dieta para mim baseada em X gramas de proteína, X gramas de carboidrato. Ou perguntar primeiro assim, minha rotina semanal é Y, eu pedalo 2 horas por semana, intensidade A, B, não sei o que, assim. Qual que é a quantidade que eu tenho que consumir de proteína, carboidrato? Aí ele me dá isso. Aí depois eu pego a quantidade, faça uma dieta, por favor, com essas quantidades. Baseada em 5 refeições, ele faz. Aí tem lá, banana. Não, mas eu não gosto de banana. Consegue substituir? Você vai trabalhando aquilo, cara. Já ele faz uma dieta pra você seguir, vai dar certo. Então, assim, é diferente de eu chegar lá e perguntar. Faz uma dieta pra mim que eu quero emagrecer. É diferente do que se eu fizer uma coisa. Então, assim, eu acho que até a forma que você vai usar, e o exemplo lá, por exemplo, do assistente perito, né? Tem que usar com inovação, usar com sabedoria e saber aplicar aquilo, porque senão o computador foi uma inovação, a calculadora foi uma inovação, a impressora foi uma inovação. Se você não souber como usar aquilo, não vai adiantar nada. E aí, você falando isso, muitas pessoas podem pensar assim, nossa, e o que o nutricionista vai fazer? Pois é. Se tem uma inteligência que faz aquilo que ele faz. Eu falei, vamos trazer para a contabilidade. Há 30 anos atrás, o que o contador fazia? Ele fazia conta, né, e guardava livros. Era o guarda-livros, né? Perfeito. 40 anos atrás. A contabilidade era uma coisa completamente diferente do que ela é hoje. A gente o contador continua fazendo o que ele fazia antes, lógico, né? Que é fazer todos os lançamentos contábeis e tal, né? Fazer o balancete
tudo bem, isso continua fazendo. Mas qual é o papel que diferencia a contabilidade hoje em dia? É a assessoria contábil, é você levar uma solução contábil que não é só você fazer conta e guardar dados. Perfeito. É levar uma solução contábil melhor para orientação, o seu cliente. Troca de experiência, uma série de outras coisas. Né? Mas tem umas coisas também que é difícil substituir. Eu uso como exemplo, por exemplo, mandei para o ChatGPT, oi. Ou mandei oi com 2 i. Ou mandei oiê. Ou mandei oi. Entendeu? Essa entonação, essa diferença do oi que você está fazendo, acho que o único que consegue ler esse oi diferente é minha esposa. Às vezes eu mando de manhã pra ela, oi, ela fala, o que você tá bravo? Pô, como é que você sabe que eu tô bravo? Por que eu mandei esse oi? Mas esse tipo de entonação e de direcionamento que eu acho que vai ser difícil, né? Uma inteligência artificial pegar, né? Então, vou te contar uma coisa. Tem uma pesquisadora do MIT, a Rosalind Picard, ela já escrevia desde os anos 80 Máquinas Emocionais, era o nome do livro dela lá nos anos 80. Máquinas Emocionais. E ela já trabalhava pesquisando isso sobre como, logicamente que nenhuma máquina vai sentir emoção, mas como a simulação da emoção através da voz, da comunicação, através de imagens, ela melhora a comunicação entre o usuário e a máquina. Perfeito. Então você vai ver cada vez mais máquinas que simulam emoções, que simulam a humanidade, porque isso facilita a comunicação, faz com que você tenha menos raiva da máquina quando... Né? Aquela máxima, né? Não manda o e-mail não, porque o e-mail vai ficar muito frio, liga e explica melhor. A gente vive isso no dia a dia, né? Então é por aí. Então existem hoje vários pesquisadores, ela é uma pioneira lá, ela começou a pesquisar isso quando não existia, a inteligência artificial nem estava disponível na época, assim, para a gente poder usar no dia a dia. Ela existia só nos laboratórios. E ela começou a pensar nisso. E ela, a partir dela, veio um monte de outros pesquisadores que começaram a testar isso. No Japão, o pessoal testa muito. Faz aqueles robôs com movimentos faciais que simulam. O japonês adora robô humanoide, né? Com cara de gente e tal. Então, eles fazem simulações do rosto humano para que consiga fazer uma comunicação não só oral, que traga emoção, mas uma comunicação como é que chama? Movimentos faciais, né? Tem um outro nome para quando você está triste. Esqueci agora o nome. Mas quando você está triste, alegre e tal, você expressões, né? Então ele analisa as expressões das pessoas para saber como elas estão. Então tem uma câmera que está o tempo todo te observando, o computador ou o robô, e ele vai te dar respostas diferentes de acordo com a sua expressão. Porque ele sabe que em determinados momentos você não está legal para ouvir uma informação de uma determinada maneira. Mas você concorda que as expressões também mudam de pessoa para pessoa? Ele vai ter que ler isso. Cara, é complicado. Aprender com cada um. É igual aprender impressão digital. Cada um mas é igual assim, eu tô te conhecendo agora, por exemplo, eu já vou analisando as suas expressões porque eu te conheci agora. E o robô vai ser a mesma coisa, ele vai te conhecer naquela hora. Com o tempo, o machine learning, né? A máquina vai aprendendo conforme você vai usando, né? E ela vai reformulando o jeito de lidar contigo de acordo com o feedback que ela recebe de você. Isso está sendo já usado, a gente não está muito distante, né? Isso já existe, na verdade. Não está implementado nas soluções que a gente usa hoje em dia. O Google, por exemplo, há uns 5 anos atrás, mostrou numa das conferências do Google I.O., ele mostrou uma conversação de um agente inteligente que liga e fala com pessoas em seu nome. Então, por exemplo, você chega para o seu assistente, então isso assim, a tecnologia já existe, ela só não está disponível ainda para a gente poder utilizar. Então você fala assim, eu quero cortar cabelo amanhã no barbeiro tal, marca para mim. Então ele liga no telefone do barbeiro, né? Em vez de você entrar no aplicativo do barbeiro, liga no telefone do barbeiro e fala, olha, eu quero marcar para o Hélio como se fosse um secretário ou secretário, um corte de cabelo para amanhã tal hora. E ele vai responder, amanhã nesse horário não tem, mas tem horário tal hora. E aí ela vai ajustar. Ela já vai lá na tua agenda do Google, sei lá, ver se você tem vaga, fala e ainda marca lá o invite para você não esquecer. Assim, capaz de reconhecer gíria, capaz de reconhecer gente com um sotaque diferente e conversar com essa pessoa e entender o que ela está falando, mesmo que aquela pessoa fale errado, porque muitas vezes no telefone as pessoas atendem, não é com aquela comunicação bonitinha, formal, tal, né? E ele consegue entender isso tudo. Uma série de atividades que são coisas que a gente não
a gente perde tempo demais de fazer, né? Agendar eu preciso no médico, tentar achar um horário, isso aí você tem que ligar, às vezes você deixa de ir no médico porque você tá com preguiça de ligar para agendar, para conseguir uma consulta e tal. Não, hoje eu tenho que ligar, eu reclamo, eu vou no Google, acho o médico, vejo se o telefone tem WhatsApp, eu prefiro mandar um WhatsApp. Já manda um Maps, né? A gente tá menos disposto a conversar, né? E isso é uma tendência. E fala assim, mas então as pessoas vão ter menos contato. Eu falei, não necessariamente, porque a gente, no telefone, não fez as pessoas terem menos contato pessoal, né? E a gente usava o telefone. Agora, o telefone não é mais a primeira opção. Você vai ter outras opções de conversar com as pessoas, mas a gente vai continuar conversando aquilo que fizer sentido de conversar pessoalmente, né? Na hora do happy hour, tomar uma cerveja sexta-feira, às 6 horas da tarde, eu não quero fazer happy hour pelo Meet, ou pelo Zoom, ou pelo Skype. Eu quero fazer no bar, né? Mas eu ia te perguntar isso, como achar esse equilíbrio que é difícil, né? Porque você tem, por exemplo, catastrofizações como Resident Evil, Matrix, né? Onde as máquinas dominaram e etc. Não estou dizendo que isso não é uma possibilidade, mas eu acho que o equilíbrio é tudo. Hoje, a gente tem campanhas, a gente tem movimentos, né? Você está ali no Instagram, tá sempre te falando, né? Você está em casa com o seu filho, você está no celular assim. Deixa o celular um pouquinho e vive aquilo, né? Tem aquela relação. Então, esse equilíbrio ele tem que continuar existindo pra gente não chegar no Resident Evil da vida, né? Virar um psicopata, porque você não... E isso é o que a gente percebeu, inclusive um ex-aluno meu que era chefe CEO de um banco lá durante a pandemia, ele me contou uma história que agora, né, faz sentido. Na época eu falei, gente, mas tá assim, fiquei muito surpreso. O que estava acontecendo? O sistema financeiro ele cresceu, explodiu durante a pandemia, né? O serviço de banco, as fintechs, né? As empresas que oferiam tudo, né? Tudo. Faculdade EAD. Eu ia atender o cliente lá de Santa Rita, se eu falasse para ele, podemos fazer a distância? Ele já achava ruim. Hoje eles querem fazer a distância, né? Não é um incômodo você atender a distância. A gente aprendeu a usar a videoconferência, né? E a força, mas aprendeu. E as fintechs, né? Elas cresceram muito durante a pandemia porque as pessoas precisavam de tecnologia para ter acesso a serviço financeiro. Então, houve uma explosão de clientes, de crescimento. E esse banco que o meu ex-aluno estava trabalhando, ele estava contratando 50 novos funcionários por mês durante a pandemia. Só que o que acontecia? Quem que ele conseguia contratar de emergência? Gente que estava no primeiro emprego, recém-formado, nunca tinha tido nenhuma experiência profissional, não tinha tido chefe, não tinha tido colega de trabalho, e essas pessoas estavam lá sentadas no quarto dela de pijama, e aí um dia ela era uma pessoa desempregada, no dia seguinte ela tinha um emprego no banco, só que ela continuava de pijama sentada no quarto dela. E aí o que acontecia? Ele falou que estava tendo um monte de atrito, um monte de conflitos dentro da organização entre as pessoas que já estavam lá há mais tempo com as pessoas que chegavam. Que não viveu a cultura do... E elas achavam que elas estavam na rede social, elas não estavam no ambiente de trabalho. Então elas falavam absurdos, né? Gerava confusão, gerava conflito com outras pessoas, porque criticavam, falavam coisas que não se falam no ambiente de trabalho. Tem uma polidez que você tem que ter no ambiente de trabalho, por mais que você seja próximo das pessoas, tem uma regra de etiqueta profissional que a gente tem. E a primeira experiência que o cara teve foi aquela distância para ele que ele estava certo. Não sabia de nada, ele estava como se ele estivesse no Twitter, né? O X, ele estivesse no X, xingando e falando com as outras pessoas como se elas fossem outros usuários de uma rede, enquanto ele estava conversando com um colega de trabalho que tinha um pensamento um pouco diferente delas. Então, ele falou que ele teve que contratar uma consultoria para treinar essas pessoas, não para o trabalho que elas tinham que fazer, treinar para elas aprenderem a se comportar dentro do ambiente virtual de trabalho, porque elas nunca tinham tido uma experiência como aquela e não sabiam como lidar com aquele ambiente. E eu fiquei assim, na época eu falei, gente, não é possível, você está contratando as pessoas erradas, né? Eu falei, não, quem conseguia contratar, porque eu precisava crescer, né? E eu contratei pessoas que não tinham experiência nenhuma, para elas ganharem experiência aqui dentro. Era o que eu conseguia, né? E porque a concorrência por essas pessoas estava muito grande, né? Houve uma explosão de oferta de emprego online naquela época, né? E aí ele falou, olha, a gente só resolveu com isso, um treinamento para a pessoa aprender o que é o trabalho. Etiqueta no trabalho. Etiqueta no trabalho, E aí faz parte dessas mudanças de inovações. Surgiu um mercado novo. O cara que inventou o treinamento de etiqueta no trabalho, ele
começou a ganhar dinheiro, inovou. E as inovações surgem assim, ao acaso muitas vezes. Não é uma coisa planejada que você, eu tenho aqui um plano de negócios, né, com todo... Não, às vezes na conversa nossa aqui, eu tenho uma ideia, sugiro alguma coisa e falo assim, tá aí, vamos... Tá certo. Isso aí pode ser um negócio, né? E a inovação não necessariamente precisa sair do laboratório da universidade, perfeito. Que também é um mito, né? Que a gente tem que pesquisar primeiro lá, testar no laboratório. Pesquisa básica primeiro. Para depois fazer pesquisa aplicada, para depois transformar em inovação e colocar aquilo no mercado. Não, às vezes a inovação surge ao contrário. Numa dor que a gente tem aqui, que a gente descobre aqui, nesse momento, batendo papo, né? Ou alguém que está assistindo a gente conversando aqui, e tem uma ideia, uma sacada lá, e fala assim, cara, como é que eu transformo essa ideia agora? Porque aí tem isso também, né? As pessoas, só ter ideia não é inovação. Se a ideia ficar só na ideia, ela não trouxe nenhuma transformação. Perfeito. A inovação, obrigatoriamente, ela tem que provocar alguma transformação econômica, social, ela tem que ter um impacto. Impacto na sua vida, da pessoa que teve a ideia, impacto na vida dos outros, né, de outras pessoas que ela vai auxiliar, que ela vai resolver o problema delas. Tem que gerar recurso, né, que pode ser lucro ou não, pode ser valor público. Por exemplo, eu posso criar uma inovação que eu não vou vender para ganhar dinheiro, mas ela tem que entregar valor público para a sociedade. A sociedade tem que olhar aquilo e falar, nossa, que legal, isso facilita a minha vida. Aí é inovação. Então, a gente tem um monte de ideias que morrem porque as pessoas não sabem como levar aquela ideia até transformar em inovação. Então, hoje, a gente está agora, né, nesse momento, construindo o Parque Tecnológico de Varginha, iniciativa, né, do Porto Seco. E é exatamente para ajudar, além de outras coisas que a gente já tem. O Cefet aqui em Varginha tem uma incubadora de empresas, você tem o CESUL Lab, que, né, como você mesmo comentou, é um hub, um IGT, coworking, é uma instituição de ciência e tecnologia que pode ajudar as empresas. A Unifal tem um laboratório Maker aqui em Varginha, no campus, que você pode... eu tenho uma ideia eu quero fazer um protótipo de né, sei lá, de uma taça diferente, né, que quanto mais bebida você coloca, por exemplo, eu coloco a bebida aqui sem álcool, ele já transforma num whisky 12 anos. Gostei dessa ideia, né? Quem sabe tem jeito. Mas aí eu vou ter que fazer um protótipo dessa taça. Eu não vou mandar fabricar 1 milhão de taças sem testar ela. Então eu levo lá no laboratório Maker, tem lá impressora 3D, eu imprimo para ver se ela é ergonômica, se ela fica bonitinha, se dá para fabricar ela e tal. Então tem um monte de oportunidades hoje, como incubadoras, programas de pré-aceleração, né, ou aceleração, que é o caso nosso da AgFood Ventures. A gente acelera essas ideias. O sujeito pode chegar com a ideia, a gente pode auxiliar. Olha, como é que a gente transforma? Que nicho de mercado que você vai atuar? Quanto tem que custar o produto que você quer colocar para ele ser aceito no mercado? Né? E qual é a mensagem que você vai levar para o seu cliente para que ele entenda a sua solução? Então, isso tudo são processos de criação de empresas ou de negócios que a gente tem um monte de opções de auxiliar as pessoas, né? E aí transformar realmente essas ideias em inovação. Então, a ideia morre. Né? E muitas ideias morrem. E também tem ideia que morre porque a pessoa tem um ciúme da ideia dela, que ela assim, a minha ideia é tão sensacional que eu não posso contar para ninguém. Porque se eu contar, outra pessoa vai ficar rica com a minha ideia. Isso é uma bobagem, porque se você não contar para ninguém e você também não fizer nada com a sua ideia, ela vai morrer na sua cabeça. Então, você tem mais chance de transformar aquela ideia em algo produtivo para você e para os outros se você se associar com alguém que pode te ajudar. Né? Procurar um investidor que bote dinheiro e também bote sugestões, né? Que coloque infraestrutura na tua mão para você poder transformar aquela ideia. Então, morrer com a ideia dentro da cabeça não é vantagem para ninguém, nem para você que teve a ideia. Esse dia faz um tempinho, já aconteceu um negócio na contabilidade que eu tinha vontade que isso acontecesse de 10 em 10 minutos. Um colaborador nosso estava dando, sei lá, estava dando muito enter para fazer um processo lá. Na verdade, era uma declaração acessória estadual e algumas empresas podiam pedir a isenção dela ou substituição, e aí o processo de fazer essa substituição era muito manual. Aí ele mandou no grupo que a gente tem lá e falou assim: ô Davidson, dá para fazer um robozinho para fazer isso aqui? Dá, vamos fazer. Então, ou seja, de dentro da minha operação surgiu uma forma de fazer um processo de uma forma diferente. Isso demandou para o setor de projetos lá para ele criar o negócio para voltar. Eu queria que de 10 em 10 minutos tivesse que tivesse fila lá no setor de projetos para fazer isso. A Sapienza consegue me ajudar a criar essa cultura de inovação, essa cultura essa é a pegada, essa é a linha que vocês trabalham?
É também, né? Como eu disse, a Sapiens é um ecossistema de inovação. Tem várias trilhas e ela, o público-alvo dela é tanto escola, tem, por exemplo, um programa que chama Inova Kids, que é para você levar a inovação para o ensino fundamental. As crianças de uma escola, né, coloca lá um programa. Mercado com uma cabeça diferente. Isso, a criança já nasce já pensando. Lógico que são soluções simples lá sobre como resolver o problema da bagunça no quarto, como resolver Mas a ideia é trazer essa... Isso, desde pequeno. Aí vai para o ensino médio também, com as questões já entra a questão de economia, de financeiro. Para a universidade tem soluções, né, para, por exemplo, colocar o TCC startup, né, fazer com que o aluno, quando está lá no final do curso, ele vai fazer um trabalho de conclusão de curso, e esse trabalho de conclusão ele é obrigatório, ao invés de fazer algo que vai ser só um trabalho que ele apresenta para poder formar, ele transformar aquilo num negócio. Que tal se você resolver um problema de mercado no seu trabalho de conclusão de curso, que é um negócio que vai passar um ano fazendo. Então dá para você levantar necessidade de mercado, dá para você prototipar, validar aquela ideia, ver se isso... Poxa, quando você terminar o ano, você apresentou aquele TCC, agora você pode ter uma empresa, um negócio, né? Ou até mesmo antes, né? Já gerar um negócio, a pessoa já sai com um negócio pronto. Isso só no ramo universitário e educacional. Mas também para prefeituras. A prefeitura quer criar um centro de inovação na prefeitura X. A Sapiens tem uma solução pronta já para como que se cria um centro de inovação. Para a empresa privada, eu quero criar um laboratório de inovação, quero fazer um programa de liderança empreendedora para os CEOs, o C-level ou qualquer nível da empresa. Eu quero fazer um hackathon para poder, que a gente chama de ideathon, né? Que é geração de ideias e solução de um problema que a gente tem aqui, a gente não conseguiu resolver com o pessoal da casa. Então, vamos fazer um hackathon que envolve o pessoal da casa com o pessoal de fora, com outras pessoas de fora que podem ajudar a resolver esse problema. Desenvolvedores, designers, né, analistas de negócio. E você faz um desafio, cria um evento, dá uma premiação para incentivar as pessoas a participarem. Então, isso tudo a gente tem metodologia para fazer isso tudo, para levar a solução para as empresas privadas, para prefeituras, para municípios, escola pública, para ONGs, universidades, qualquer tipo. Então, é muito. Tem quase 20 anos de existência Sapienza em Santa Catarina, em Florianópolis. E a gente abriu a filial aqui em Varginha para atender sul de Minas e interior de São Paulo. Que legal. E aí a gente está agora, foi no começo desse ano, então a gente está ainda, né, mostrando as soluções que a gente tem para os clientes. Já fechamos alguns poucos negócios, mas com a perspectiva de crescimento grande, porque muita gente precisa de ajuda para poder trazer inovação para dentro da empresa. E aquilo que eu falei, você está preocupado muito com o operacional, né, com o financeiro, normalmente são coisas importantíssimas, né? E não dá tempo de planejar o futuro, de planejar como é que a gente pensa diferente para poder enxergar de maneira diferente e oferecer algo novo, né? Uma solução nova para o mercado. E aí às vezes você precisa de ajuda de fora, né? Alguém que vai te trazer método já testado, né, avaliado, que funciona, que vai levar aquilo para aquela organização. E para conseguir contactar vocês @cara da inovação é o meu Instagram. Lá tem um link lá para o site das empresas. Perfeito. Ou, né, Instagram das empresas aí, e também para o meu Instagram pessoal, que é @elionet, né, que também, mas lá eu publico mais e o LinkedIn que eu mais uso, assim, vamos dizer assim, mais conecto com as pessoas, muitas vezes é o LinkedIn, mas é pessoal, que é muito fácil, porque meu LinkedIn é Hélio. Você pega linkedin.com/in, né, que o in tem para todo mundo, /Hélio. E aí a pessoa fala, mas como é que você conseguiu? Eu falei, porque eu cheguei lá, aquilo tudo era mato. Entendi. Só tinha eu de Hélio lá no LinkedIn. Mas o LinkedIn mesmo, eu acho que ele está perto do fim. Ele está tentando porque ele era um banco de currículos no começo. Perfeito. Quando eu entrei lá, era só um banco de currículos. E ele foi se transformando numa rede social. Então, ele está testando várias coisas. Teve uma época que tinha stories no LinkedIn, agora eu acho que eles tiraram. Mas eles testaram para ver se funcionava, igual no Instagram, igual no Facebook. Então, eles estão testando. Agora eles estão dando aquelas chancelas para as pessoas que... eu esqueci o nome, quando você publica muitas coisas, eles te dão lá uma certificação. Certificação. Então, tem muitos colegas que estavam no LinkedIn quietinho, começaram a publicar coisas, textos incentivar a galera para eles receberem aquela certificação lá. Eu esqueci o nome agora. Quando você atinge lá um nível de atenção, ele te dá a certificação, as pessoas, você passa a ter mais relevância, né, são mais mostrados seus textos lá dentro, e aí você vai aumentando sua visibilidade, né, dentro da plataforma. Eu acho profissionalmente uma plataforma que ela tem esse lado business, né, que é diferente das outras redes sociais, porque as outras não são, né? Lógico, o TikTok é para tudo, né? Mas você tem
90% de entretenimento e bobagem, né? E 5, 10% de negócio sendo feito no TikTok. Eu acho ela muito funcional, eu só não acho ela, vamos dizer assim, automática. Apareceu um currículo pra mim lá, ou alguém, eu vou olhar no Instagram. Eu pego o sobrenome da pessoa no Instagram e vejo a empresa. Apareceu uma empresa tal, sei lá, tô em tal lugar, eu preciso de uma solução X, tô lá naquele lugar, sei lá, o que aconteceu comigo eu estava em Mogi Guaçu, Mogi-Mirim, onde tem um autódromo, eu fui andar de carro lá no autódromo, esqueci de levar o capacete, tive que comprar um capacete lá. Eu não entro no LinkedIn, mas não é função dele, mas procuro a empresa de capacetes lá, eu entrei no Instagram e achei a empresa, então chegou um currículo, eu entro no Instagram e tento achar a pessoa. Eu acho que ele é meio apagado nesse sentido, sabe? Então, tem gente que tem o hábito de usar, mas eu acho que o hábito de usar, por exemplo, o Instagram é maior em todos. E as empresas estão no Instagram, os empreendedores estão no Instagram, as pessoas que querem promover o seu trabalho pessoal estão no Instagram também. Então, acho que é um negócio que... Quantas pessoas têm perfil pessoal e perfil profissional no Instagram, né? Devia ser profissional no LinkedIn, não devia ser no Instagram eu acho assim, não sei. Na verdade, eu tô em todas. Até no TikTok eu tô lá em todas. Porque você tem que ser achado, né? As pessoas te procuram, tem que te achar. E às vezes, algumas vezes também você vai falar com empresários e tal, e fala, você tem que ter presença no Instagram. Falo, não, isso aí é para outros fins. Eu falei, você tem que ir aonde está a atenção das pessoas. Se elas estão no Instagram, é lá que você tem que estar para falar com elas. Isso aí. O Supremo Tribunal Federal tem um canal no TikTok. Você fala, mas para quê? Para os juízes ficar fazendo dancinha? Eu falei, não, se ele quer falar alguma coisa para a sociedade, e para o jovem principalmente, ele tem que falar lá. Não adianta ele falar no Facebook. O Facebook não tem mais ninguém com menos de 30 anos. Menos de 20. É aí que eu acho que por isso que eu acho que o LinkedIn tá meio que em declive, porque as pessoas não estão lá, né? Não tem um hábito de entrar lá todo dia. Entendeu? Mas a geração mais, né? Vamos dizer, 40 mais, ela está lá e essa geração está fazendo muita conexão profissional. Particularmente não tenho um hábito, só que eu tenho um toque que se tiver um negocinho vermelhinho no aplicativo, eu tenho que abrir e ver. Então eu abro o LinkedIn, vou lá naquele negocinho vermelhinho, clico, nem vejo que tá lá e fecho. Só para sumir o vermelhinho lá. Então, assim, acaba que eu tenho uso, mas não atenção pelo uso. Então, público aí, né, galera empresarial que está nos acompanhando, se você quiser incentivar a inovação na sua empresa, se quiser fazer um trabalho mais focado, né, e até de acadêmico, né, em cima de iniciar um processo de inovação, né, @Cara da Inovação. Cara da Inovação. Isso. Vai me achar e lá você tem link para todos os outros conteúdos lá. E o Vilela do Inteligência Limitada sempre recebe um presente. Eu trouxe um presente para você também. Que bacana. É uma revista 100% agro, que eu sou colunista e escrevo artigos sobre inovação para o agro. Legal. 100% agro. Chama 100% agro. Quando você falou que é uma revista 100% agro, achei que era conteúdo da 100% agro. E tem um portal onde tem podcast, tem artigos, tem blog, tem revista, tem jornal impresso. O assunto é só agro e tem várias perspectivas, jurídica, financeira, agronômico, lógico, e a inovação também. Aí eu contribuo para a revista. Tem uma muito famosa no ar, que é Notícias Agrícolas, né, se eu não me engano. Eu conheço de nome. Não sei se ela é nesse modelo, mas é um tipo portal, né, que tem. E o nosso também tem o portal e tem o físico, é o Figital, né? Tem a parte física e a parte digital do 100% agro. Muito obrigado, vou apreciar. Muito obrigado por você ter vindo, por você ter dedicado. Eu falo que o tempo acho que o maior recurso que a gente tem hoje. Você dedicou um pouquinho desse tempo para nós, para o nosso público, né? E muito bom, adorei a discussão. É assunto que deveria ser discutido mais vezes no meio empresarial, mas a gente tem que é o que você falou, a rotina do dia a dia vai te tomando e a gente não para. E esse podcast vai ser uma oportunidade da galera parar um pouquinho para discutir isso e repensar isso em cada sua empresa. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Se você ficou até agora com a gente aqui, então curta a gente nas redes sociais, compartilhe esse episódio com quem você acha que pode gostar do conteúdo, né? Clica no sininho lá para receber as notificações, que isso ajuda a gente a continuar fazendo e mantendo esse projeto que a gente faz aqui. Obrigado e até a próxima.